Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 161 do Rural Talks. Para você que está nos escutando e não conhece ainda o que é o Rural Talks, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com founders de startups, com as startups que entregam tecnologia emergente para o produtor para melhorar a eficiência produtiva, com Corporate Venture Capital, que são as empresas que investem nessas startups, com o Venture Capital focado no agronegócio e também com os pecuaristas, produtores, agricultores que estão testando e validando as tecnologias lá na ponta. Eu não posso deixar de lembrar e falar aqui que a gente tem o Comercial do Bem com o Hospital do Amor, na campanha O Agro contra o Câncer. A Rural ajuda a divulgar e impulsionar as doações por meio dos nossos canais de conteúdo e comunicação. Então, se você achar que faz sentido doar, vai aparecer um QR Code aqui embaixo na tela. Por favor, ajude essa campanha que ajuda pessoas em momento de necessidade extrema, tá? E aí, Tomazinho, tudo bem? Boa! Fala pessoal, tudo jóia? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tomás, responsável pela célula de Venture Capital dentro da Rural, sócio da Rural. Então é sempre uma honra estar aqui com as startups, né? E a gente não pode esquecer do dia 26 de novembro. O que vai rolar dia 26? Não podemos esquecer do Rural Day, aqui Boa. em São Paulo, no Cubo do Itaú. Vai ser o dia inteiro lá, Rodrigues? O evento acontece das 8h30 da manhã até as 9 da noite, porque a gente vai finalizar com um churrasco ali oferecido por uma das empresas do agronegócio que oferece carnes pra gente. E vai ser um dia de muita conexão, de muita tecnologia, muito mercado. A gente vai falar muito de tendência de preços, de cenário econômico. Vamos trazer uma abordagem muito ampla. Reforma tributária, nós vamos falar sobre a reforma tributária no agronegócio. Então é um dia muito rico e é um evento que é totalmente gratuito no Cubo Itaú, a partir das 8h30 da manhã, no dia 26 de novembro. Vocês estão todos convidados para estar com a gente lá, tá? Vai ter um QR Code aqui para que você possa fazer sua inscrição também. E eu não posso deixar de mencionar que o futuro do agro se constrói em parceria. O Rural Talks agora conta com o apoio institucional da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, com a missão de levar inovação e conhecimento para o campo. É isso que a gente faz aqui no dia a dia, convidar pessoas que vão ajudar a vocês tomarem melhores decisões, ficarem bem informados e usarem as últimas tecnologias do mercado. E para isso hoje eu chamo o Igor Amaroli, CEO da Cian Analytics. Tudo bem, Igor? Olá, boa tarde. Boa tarde, Bem, tudo ótimo. Tudo ótimo. Maravilha, Igor. Cara, eu sempre começo aqui, Igor, perguntando quem que é o Igor até chegar na Cian, cara? O que você fez da vida até chegar aqui? Como que você caiu no agronegócio? Bom, vamos lá. Obrigado pelo convite de vocês. Isso. Eu acho que para nós, né, como grupo Cian, é uma honra a gente estar aqui disseminando essas informações e ajudar nosso seleto grupo de agricultores brasileiros a tomarem as decisões mais corretas possíveis, né? Sem dúvida. Cara, eu sou engenheiro agrônomo de formação, então Boa. Esse ano eu vou para 20 anos, aí, 19 anos de formado. Legal. E como inspiração foi o meu pai também, engenheiro agrônomo, trabalhou 28 anos dentro de uma grande multinacional de agroquímico. Que legal. E eu sempre achei também que ia ser os RTVs da vida. E acabei que eu formei, depois eu fui logo já onde? Eu formei em Uberaba, Fazul lá. E, Mineirinho aqui, ó. Berlândia. E eu acabei formando e logo o meu pai tinha uma empresa ele trabalhou na multinacional e foi ser um distribuidor agrícola. E acabei que a gente ia trabalhar junto e fui pro mercado. E acabei ficando praticamente 13 anos numa multinacional, uma trading também, nas operações de barter, e é onde ela fazia as operações no Brasil, ela muito atuante nos Estados Unidos, as operações no Brasil eram suportadas por uma ferramenta que garantia essas operações agrícolas e precisava de gerenciamento de risco. Foi aí que eu fui contratado, então eu fiquei no Mato Grosso, fiquei em Uberlândia, muito tempo, conheci Matopiba, abri aquela região nas operações. Então, grande parte dessas regiões agricultáveis hoje a gente passou fomentando soja, milho e algodão. E em 2014 a gente abriu um ponto de apoio no Brasil, né, dessa empresa,
né, que é a AgroNational, Tá. e ela veio para suportar essas operações dessas tradings no Brasil, e logo a gente também migrou para seguradoras, partindo do princípio de gerenciamento de risco dessas operações de seguro agrícola no Brasil, e logo também a gente começou a se especializar nas liquidações de prejuízo, que é nada mais de que interpretar o dano lá no campo e depois a gente transformar isso em uma liquidação de um pagamento de indenização, enfim, em deferimento ou deferimento. E 3 anos atrás, a gente está vendo a necessidade de trazer tecnologia para essas operações. Eu conheci o Cian, né, e que na época já fazia uma parte de inteligência climática dessas áreas, e também entregando uma ferramenta aí de combate a incêndios, né, de tempo real. E a gente acabou que a gente formou uma parceria, e como a sinergia foi muito forte, a gente começou a ter alguns cases de sucesso. A gente acabou fazendo uma incorporação, um M&A, e a gente concluiu essa operação esse ano. E aqui estou agora à frente do grupo, né, no Cian. Hoje a gente tem um escritório em Ribeirão Preto, Legal. né? Outro em São José dos Campos, que também está no berço da inteligência climática ali. E a gente tem praticamente quase 70 funcionários internos, diretos, e mais 125 indiretos, que é o nosso pessoal que fica rodando o campo em tempo real. Então, hoje o grupo está preparado para fazer o cruzamento dessas informações, tanto do campo como do sensoriamento remoto, do monitoramento ali climático, enfim, o gerenciamento de risco, para que a gente tome a decisão na hora certa, no momento certo, e que a gente evite qualquer tipo de prejuízo lá na frente, né? Então, legal. Parabéns primeiro pela jornada aí, pela conclusão da fusão. A gente conheceu a Maju, né, faz tempo. Marjorie, faz tempo, né? Acho que eu acho que falta ainda muito da visão dessas startups se fundirem, se unirem para entregar um pacote mais completo para o produtor. sem dúvida. Porque a relação ela é muito difícil, né, entre a tecnologia e o usuário final. Então a gente tem que destravar ao máximo esse campo para poder ser uma coisa que a gente fala que é simples, transparente, invisível, o cara tá usando. Mais papo reto, né? Porque papo reto, é isso. O que eu venho falando muito para o nosso grupo e o que a gente trouxe também para a expertise dessas operações é que quando vai para o campo é que muda de figura, né? Eu costumo dizer que é aí que separa os homens dos meninos, né? Porque muito se faz da porteira para dentro, né? E da porteira para fora. Aí a hora que você vai colocar realmente em prática essas situações, e ela na hora H que ela não é aquilo que o cliente quer, que o produtor quer, né? É aquilo que a gente estava comentando antes aqui, né? Sim. É muita palavrinha diferente, o cara não consegue entender. E na hora que vai ver lá na palma da mão, realmente não é na palma da mão. O cara tem que fazer um monte de coisa que ele acaba falando, deixa de lado aqui, não vou fazer. Larga a mão e não usa. Exatamente. Então, a gente trouxe a expertise, né? Eu vim do campo. Então, sim, acho que essa experiência... A dor ali do gerenciamento, né, de entendimento dessa parte, de entender o que está se fazendo realmente, ou entender até onde a gente pode ir. Eu acho que esse é o ponto X da questão. Não adianta a gente começar a meter IA em qualquer coisa aqui, se realmente na hora que vai para a prática o negócio não é aquilo que tem que ser, né? Isso já bota com conhecimento, né? Porque exatamente. A galera não tem essa pegada. Mas aproveitando, deixa eu te perguntar, eu entendi o que vocês fazem, e aí eu tenho uma pergunta que traz o desafio de transformar a ciência meteorológica em uma solução prática para o campo é bem complexo, né? Como que vocês trabalharam com isso? Como que vocês estão vendo esse horizonte de construção desse produto? Acho que parte do princípio que o Cian já fazia isso no passado, tá, né? O que agora a gente está propondo, né? Nosso propósito, nosso objetivo principal, realmente é que essas informações elas chegam com aderência para a tomada de decisão no campo, né? Então, o grupo agora está finalizando uma rodada de captação justamente 100% para melhorias internas,
A gente tem vários produtos novos validados já, que foram decorrentes de entendimento de 2 anos no campo, com essas operações. E realmente é um cenário que a gente, bem complexo, né, de entendimento climático, mas eu sou do princípio, assim, sou do ponto que a gente tem que começar a fazer o arrozinho com feijão bem feito para depois a gente querer avançar em outras coisas. Sem dúvida. E esse arrozinho com feijão, ele precisa ser aparado ainda. Do meu ponto de vista, tem muitas arestas ainda que precisam ser consolidadas para que a tomada de decisão ela seja muito mais fluida lá na ponta, né? Eu costumo dizer não, na verdade a gente estava conversando agora recentemente numa empresa, de manhã agora, e que até a ProSoja, acho que divulgou um vídeo de a dificuldade dos agricultores que plantaram agora já o soja safra 25-26. Em muitas dessas regiões, o risco climático já estava previsto e que não era para ser plantado, não poderia ter sido plantado. E aí, com a iminência de plantar cedo, para colher e para plantar o safrinha, fica com essa ânsia, né? Mas, assim, do ponto de vista de gerenciamento de risco, tem segredo? Eu olhar o que vai acontecer nos próximos 15, 20 dias, a jogar uma semente que tem um altíssimo valor agregado e agora vai replantar? Então, assim, tem um segredo nisso? Tem alguma coisa nova nesse negócio? Então, assim, do ponto de vista do Cian, Rodrigues, a gente está trazendo todas essas informações com IA, sim, mas com a tecnologia de dizer assim, o que realmente faz sentido para o cara? Eu posso plantar na minha área daqui a 15 dias? Quanto que meu balanço hídrico vai dar? Quanto que tem meu balanço hídrico aqui? Suporta? Não suporta, esperaria mais 10 dias. Pronto. Então, a gente está trazendo muitas novidades, né? A gente está injetando realmente investimento, a gente está no planejamento de aumentar em 20% a questão da mão de obra qualificada, mais sênior dentro do grupo, para que a gente tenha mais a qualidade que vai chegar na ponta para o cliente ela seja mais acessível, vamos dizer assim. E com certeza todas as tecnologias que a gente vai colocar na prateleira para o agricultor, elas foram validadas e já com metodologias muito bem definidas. Então, legal. Além desse exemplo que você trouxe, o que significa na prática trazer inteligência climática para o agro? E aí eu queria que você explicasse para minha avó. Tipo assim, minha avó leiga, o que a Cian faz que ela entrega essa inteligência climática no agro, além desse exemplo que você citou, que eu acho que é super importante? Existem outras facetas, outras particularidades dentro do processo? Quando a gente fala de inteligência climática hoje, né, o grupo, ele, além de atuar no agro, a gente atua também nas questões, né, do seguro e crédito agrícola, né, que a gente fala hoje de 3 segmentos do grupo, que é o agro, que são as culturas em geral, na parte de inteligência climática, tem a parte de fogo, de monitoramento de fogo também, que o grupo também tem uma vertente nessa área. Seguro agrícola e crédito, né, agrícola, e infraestrutura que engloba portos, ferrovias, rodovias e linhas de transmissão. Legal. De todos esses cenários, tudo que a gente vai fazer hoje, o que se escuta é que o clima vai afetar de alguma forma. Então, assim, o que eu falaria para a vovó? Realmente, assim, hoje a tomada de decisão estratégica de você gerenciar o seu risco e saber até onde a gente pode ir com segurança aplicável, é entender realmente o que pode passar dos próximos dias, ou enfim, semanas, meses, baseado no histórico futuro, mas baseado no histórico passado, né? Mas com a extração desses dados aplicados na prática, né? Então, dizer para a vovó assim, eu posso plantar porque meu balanço, meu solo permite plantar. Sim. Eu posso... Carga hídrica tá... Exatamente. Então eu posso fazer uma operação de combate, de manutenção numa linha de transmissão, sabendo que o meu nowcasting está dizendo que não vai chover nas próximas 6 horas. Eu posso trazer minha equipe com segurança e ir lá
e fazer a manutenção dessa linha, né? Eu posso abrir enfim, uma rodovia para um litoral sabendo que a gente não vai ter fortes chuvas e com consequências catástroфes de desastres naturais. Então, basicamente é o que eu estou dizendo, gente. É um arroz com feijão antecipado, né? Um dado que a gente tem na capacidade de interpretar e jogar para frente e tomar a decisão com mais exatidão, né? Igor, todo mundo está falando isso, o clima é uma vibe do momento, né? Fala aqui, fala ali, é COP30, é não sei o quê. Cara, mas muito se fala, mas muito não se executa, né? Então, acho que o propósito do grupo hoje, do CIAN, é realmente colocar isso na prática ali, tá? A gente já tem... a gente tem 125 pessoas no campo hoje bastante. Que me traz essa informação em tempo real, para que essa informação do campo ela seja interpretada dentro de casa e depois eu te devolvo essa informação para você tomar a sua decisão. Então, acho que é desse princípio. Legal. Quer falar? Quero. Falar. Tem uma aqui, Igor, que você comentou agora, me deu esse estalo. Você falou que hoje muito se faz, de fato, então clima, de fato, é um assunto que está ali em todas as headlines que a gente vê em todas as notícias, né? E você falou, cara, tem muita startup, tem muita gente fazendo coisa, mas não sabendo expor isso. O que hoje você acha assim, que é a coisa que mais se faz e menos se expõe? E o que a CIAN faz diferente nesse critério, basicamente? É a maneira como que expõe os dados, que coletam, a inteligência por trás, como que é? Existe sim uma inteligência por trás do grupo ali, né, da captação dessas informações de diversas fontes, né, que o grupo faz. A capacidade de higienização dessas informações, hoje clima, né, hoje a gente tem diversas regiões, diversas partes de clima no Brasil, mas essa capacidade de interpretação, de ajuste dessas informações, mas ainda eu reforço, né, muito do campo ainda precisa trazer para dentro de casa, né? É muito fácil tomar uma decisão baseada em informações de literatura, de IA, de não sei o quê, mas se realmente lá dentro, lá fora, a gente não consegue aplicar. Então, assim, não é a forma que expõe, não é a forma que... né, é a forma como realmente você entrega e aplica, né? Então, assim, é muito fácil vender um produto e você jogar na mão do cliente, o cliente não saber usar. De fato, você entregar um produto que tem fácil acesso, fácil inteligência ali por parte do agricultor e que realmente aquilo faça sentido para o cara lá, poxa, é rápido. Né? Então, hoje é um time de campo de vocês que ajuda... É um cruzamento dessas informações todas que traz realmente a tomada de decisão ser mais assertiva e estratégica. Sim. Porque, cara, hoje a agricultura ela tem uma margem tão pequena que não permite mais erro, né? E o nosso agricultor ele tem um problema, né, de achar que algumas coisas são custos nessa operação e na verdade não são custos, né? Algumas ferramentas hoje torna-se um investimento para que essa margem dele deixe de ser apertada. Né? Eu tô vendo, eu reforço porque, cara, agora, semana, várias regiões do país estão replantando soja porque, velho, isso já estava previsto. O CIAN hoje ele faz uma inteligência climática por talhão individualizada, que é risco micro-regionalizado, por talhão, por área, por gleba de área plantada, que já estava previsto. Não era para o sudoeste goiano hoje estar metendo soja no chão. Tinha que ter esperado um pouco mais. Né? Mas o que é isso, cara? É a aplicação de informação de dados que vem de histórico passado, aplicando para frente e, cara, é uma tomada de decisão que, querendo ou não, esse custo a mais do replantio aí era a sobrinha que tem lá no final. Né? E o percentual gasto com essa previsibilidade ou com essa análise da CIAN não chegaria nem próximo do preço que o cara está tendo que pagar para replantar. Quando eu falando de soja, quando a gente vem para cana-de-açúcar também, cara, hoje grande parte das operações agrícolas para cana-de-açúcar ela tem que ser baseada em clima.
para que tenha efetividade lá no campo e para que você minimize custos adicionais nas operações. Sem dúvida. Aí, ter uma base climática extensa para cobrir 50, 20, 60, 100 mil hectares, falar assim, vai chover na fazenda XYZ. Diferentemente, você falar, vai chover no talhão 10, X milímetro. Com exatidão, né? Com exatidão, eu acho uma palavra meio forte falar, mas com uma precisão mais, né, uma acurácia mais efetiva, né? Então, assim, eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente está trabalhando muito forte, a gente está buscando alguns parceiros. Eu sou muito dessa sua ideia que as startups hoje, apesar que o Ciano pode ser considerado uma startup, hoje já é uma empresa consolidada, né? Mas a gente está buscando algumas parcerias. Realmente essa junção de sinergias ela torna as empresas cada vez mais fortes, né? E a gente tem buscado incansavelmente. Essa rodada de captação que o grupo fez agora é única e exclusivamente para investimentos internos, para a gente começar a tomar um degrau um pouco acima aí e lançar esses novos produtos para o mercado, que eu não tenho dúvida que o ano de 2026 e 2027 a gente vai fazer diferença. A gente vai trazer coisas de arrepiar para o cara tomar uma decisão mais concreta. Show. Muito bom. E vocês, olhando essa integração que vocês fizeram agora, olhando para o seguro do agro, que a gente tem uma dor de cabeça muito grande aqui no seguro do agronegócio brasileiro, né? A gente tem... A grande maioria das seguradoras usam a média coletada, que não é bem a média... BGE. Que não é bem a média real do produtor, né? E a gente sabe como funciona no mercado americano, a gente sabe como funciona em outros mercados, onde é muito mais voltado para os dados do produtor, da região, da mesorregião, até às vezes. Como que vocês estão olhando para o futuro do seguro, se tem alguma mudança nesse seguro paramétrico que todo mundo fala? Onde que vocês entram e resolvem essa dor? Bom, dos meus 19 anos de atuação, praticamente full time nessas operações, né? Então, a gente tem uma história bastante interessante nessa área. Inclusive, eu tive em alguns anos do nosso período trabalhando, fazendo as liquidações nos Estados Unidos, né? Que é um formato bem diferente do que a gente faz hoje no país. Acho que do princípio básico nosso, cara, o agricultor brasileiro ele precisa tomar consciência que o seguro agrícola ele não é um custo de uma operação. Inimigo, né? Na planilhinha lá de cálculo lá tem que estar na primeira linha, né, no meu entendimento. Acho que o agricultor americano ele tem essa concepção, uma cultura que ele tem, mas também é um apoio que tem da base governamental, que isso faz com que eles tomem essa decisão e que, diferentemente, nós ainda pedalamos quanto a isso aqui. Mas eu costumo dizer que, cara, vamos fazer o nosso, não depender de ninguém. De fato, quando eu não tenho subsídio do governo para aumentar o seguro, né? A diga de passagem, a gente tem esse ano a menor área segurada agrícola em todos os tempos, por falta de subsídio, por falta de interesse do agricultor, por falta, né? Até medo da pancada que as seguradoras tomaram recentemente. Então, é uma junção de coisas, mas de fato isso preocupa muito, porque o seguro agrícola ele é lei, né? E ele precisa estar na base de segurança alimentar. Olhar para essas questões. A gente recentemente esteve aí em São Paulo falando com o time da Secretaria de Agricultura, base, ministro, governo, e que precisa tomar uma decisão rápida. Mas o que o grupo tem feito, né, para isso? Muitas dessas informações são baseadas em algumas informações, né, IBGE, e que não tem tanta assertividade assim para trazer um fato, um dado mais interessante para o agricultor naquela região. A gente tem trabalho de gerenciamento de risco hoje para que essas decisões sejam mais, né, efetivas ali, principalmente para as seguradoras terem produtos mais personalizados. Eu particularmente morei no Mato Grosso. E por que a 163 hoje não tem característica de fazer seguro agrícola? Porque não tem seca, mas tem chuva na colheita.
né? Mas o produtor precisa entender ali também que em algum momento vai dar um prejuízo. E que se você paga 10 anos o seguro e no 11º você tem um prejuízo, você já recuperou todo o investimento que você fez para trás, né? Então, mas aí tem que entender se o seguro foi alterado, porque da forma que ele é hoje, ele não resolve esse problema. Então, assim, acho que esse é um gargalo que a gente tem. A gente já analisou várias startups que olham para esse gargalo, e eu sempre bato na tecla que não dá para investir numa startup que olha para seguro climático com a dependência dos bolsos das resseguradoras. Porque a resseguradora ela vai puxar o tapete a hora que ela viu que deu problema no ano seguinte. Com certeza. Eu já trabalhei com esse seguro também, não especificamente nesse do agro, mas eles reduzem a capacidade. E ao reduzir a capacidade, o preço encarece. Lógico, é natural. Então eu acho que enquanto a gente não resolver o problema de qual dado está sendo utilizado, como que está sendo quantificado, cativa, né, o produtor rural não vai fazer. Ele não vai fazer. Então acho que o problema é o problema do produtor rural ou é o problema do produto que não entrega uma solução completa para o produtor rural hoje? Essa é uma pergunta boa. A gente entra num embate muito forte com essas questões de produtos oferecidos para o mercado brasileiro, né? Eu concordo, sim, que parte desses produtos que são oferecidos, eles não são aderentes a determinadas regiões. Eu não posso nem dizer ao agricultor. É determinadas regiões do país, né? E que precisam, sim, de uma inteligência por trás para se criarem produtos que sejam mais adequados àquela determinada região. Então, a gente tem procurado fazer isso. Não está no escopo do CIAM querer fazer produtos de seguro agrícola, jamais. A gente tem a convicção que a gente pode ser geradores de índices para essas informações, né? Principalmente quando eu falo de seguro paramétrico, que hoje está todo mundo falando, mas, cara, paramétrico... É igual a COP, todo mundo fala. Paramétrico para o Brasil. Se o seguro agrícola já tem a CVS, dificuldade de entendimento, você imagina o paramétrico, né? Então, a gente tem trabalhado algumas coisas. O Grupo CIAM tem um produto que vai ser lançado agora no mercado e que ele poderá ser usado por paramétrico, né? Com um entendimento que a gente pode ter uma propagação muito forte desse produto, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que tem muita coisa para ser feita. A gente tem um oceano azul para isso, né? Você vê 11% da área segurada. Se eu pegar os outros países que mais praticam, fomos falando de acima de 85%, 90% da área plantada segurada, né? Mas aí tem subsídio também, né? Não, tem subsídio, mas mesmo não tendo subsídio, quando nós trabalhamos isso dentro do trading, a gente tinha 99% dos agricultores sem subsídio. Interessante. Né? Sem subsídio. Era uma operação que ela era sustentável e era sem subsídio. Então, assim, acho que a característica do agricultor, colocar isso na ponta para se proteger financeiramente, e o paramétrico, meu entendimento, é um produto que entra na base financeira. O CFO que tem que tomar a decisão. Você entendeu? Porque mas qual CFO na fazenda? É o cara que tem que tomar, o cara que mexe com o númerozinho lá, que ele que tem que tomar essa decisão, porque é uma operação que protege a saúde financeira, né, do agricultor. É um negócio que traz perpetuidade ao negócio. Exato. Mas isso é uma mudança de cultura, é uma mudança de chavinha, né? A gente tem que ter apoio realmente dos resseguradores, né? A gente está conversando com um grande ressegurador de validação dessas informações aqui, porque a gente fala muito de retrair quando dá uma paulada. Né? É normal. Mas é normal. Mas é normal a gente focar no seguro agrícola só no Paraná, no Rio Grande, em São Paulo? Só onde dá problema. Não, mas aí é lógico que a gente vai tomar paulada toda vez, né? Então, talvez produtos personalizados para as outras regiões, equilibrar risco geograficamente, porque aí eu consigo suportar essa turma que está aqui. Não estou dizendo para abandonar, não, né? Estou dizendo que o agricultor, o gaúcho, o paranaense, né, o paulista aqui, tem que estar suportado, porque aqui tem uma variação climática tremenda. Tem que ter acesso. Mas, por outro lado, eu tenho que equilibrar também, né? Você vê, Luiz Eduardo Magalhães hoje. Luiz Eduardo Magalhães era porque tomava pau, não produzia. Cara, hoje é uma das terras mais produtivas que existe no país. Na areia.
com solo arenoso, cara. Então, assim, por que não faz seguro lá? Muitas empresas não fazem porque, Luiz Magalhães, né, falta chuva lá no período, cara, mas enfim, tem um jogo dentro desse sistema, né? Eu acho que tem uma pegada educacional forte, tem que aproveitar essa sucessão familiar agora que está rolando para meio que conscientizar as pessoas que é um caso importante. Esses filhos desses produtores geralmente estudam em São Paulo, têm acesso a uma educação que acho que é mais fácil a gente explicar para eles que essa é uma etapa do processo que não pode falhar. E do ponto de vista nosso também, a gente não pode deixar de citar que coisas boas também, tá? Então estão nascendo seguradoras focadas no agro que estão trabalhando incansavelmente para melhorar esses produtos, né? Tem algumas delas que já nasceram, tem outras que vão nascer agora. Sim. Que estão focadas nesse modelo lá, de preparar novos produtos, de trazer novas ideias. Mas para isso o campo tem que estar conscientizado da melhor forma, né? Então é um trabalho de formiguinha. E aí, pensando em escalabilidade da Cian, vocês atendem canais B2B, B2C, cooperativas, bancos? Quais são os nichos de clientes que vocês têm hoje? Hoje o grupo tem mais de 80 clientes, né? Praticamente 95% B2B. Tá? A gente tem uma ideia assim, de ir direto ao agricultor, mas não nesse momento, né? A gente atendendo essas grandes cooperativas, grandes grupos, e que também, de certa forma, disseminam isso para os agricultores. É um canal. Então, é uma rede de serviços que ela é externalizada para o agricultor ali, de certa forma. Né? Então, hoje a gente atende esse canal, né, com praticamente esses 80 clientes. Juntando as duas empresas da incorporação, hoje a gente está atuando em quase 8 milhões de hectares. Né? Então, bastante tempo, full time, dentre clima, fogo. Agora entra linhas de transmissão, né, com bastante quilômetros de energia já monitorados, rodovias que a gente tem, portos e hidrovias também a gente tem monitorado aí. A gente lançou recentemente o nosso Nowcasting, né, que é uma interpretação climática nas próximas horas de chuva em tempo real. Então isso facilita para algumas dessas operações aí também. Entendi. Mano, legal. Uma outra pergunta voltada para a escalabilidade aqui a transformação da AgriNational junto com a Cian transforma a empresa numa climática financeira na ótica de produtos para o mercado, ou você acha que ela ainda é mais agroclimática do que financeira? Porque ela tem um misto muito grande, né? Exatamente. Eu não posso dizer que a gente vai para um lado para o outro. Eu acho que nesse momento a gente tem sido assediado por financeiras. Eu imaginei. Para incorporação, até para tomada de decisão. Hoje de manhã, exatamente, eu estava numa financeira que é onde a inteligência climática numa operação de avançar mais ou menos comercialmente em determinadas regiões faz muito sentido se a gente tem favorecimento climático, né? Mas não, eu acho que é uma consequência, Rodrigues. Eu acho que vai ser uma consequência, a gente vai atuar sim nesse mercado, até porque muito se fala do risco, score climático, mas quando você vai para o campo efetivamente, né, muda de figura novamente, você entendeu? Basear score climático, né, é difícil. É um termo sensível. Né? É difícil. Tem aí? Eu tenho. O clima ele sempre foi tratado como um risco, né? A gente sempre fala risco climático, né? Mas a verdade é que ele é tanto para o bem como para o mal, né? Dependendo do momento que ele vem, né? Ele é positivo ou ele é negativo, né? Como que você enxerga o futuro dos produtores rurais usando a plataforma da Cian, uma visão de longo prazo, né? Dado todos esses produtos que você falou que tem no pipeline, como que você acha que vai ser a vida do produtor lá na frente, olhando com todos esses arcabouços de informação que ele tem, usando a Cian tudo?
O que eu posso dizer, cara, é que o cara tem que tomar uma decisão rápida e segura, Uhum. né? Então, assim, como que vai ser a vida do agricultor? Eu penso que, cara, ele precisa plantar com a maior segurança possível. Uhum. Todos nós precisamos ter a nossa operação mais segura possível, né? Então, pensando a longo prazo, eu entendo que bastante IA vai entrar nesse cenário para tomada de decisão. O fator humano, para a nossa operação, ele é fundamental ainda. Tá? É fundamental. Uhum. Por isso que a gente tem uma gama de pesquisadores internos hoje do grupo, uma bancada de operações que ficam focados full time fazendo análise dessas operações, prevendo novas ideias, testando novas ideias. Mas o que eu digo, assim, o cara precisa... Nós, hoje, estamos numa fase, né, que, cara, a tomada de decisão tem que ser rápida e assertiva. Sim. Né? Sem dúvida. O planejamento de uma safra baseada em clima e que eu, né, parte do princípio que eu vou plantar na data X, se eu tenho uma condição climática favorável, eu vou entender se o meu milho safrinha vai conseguir, se não vai, se ele vai sofrer. Uhum. E quando eu estico aqui, aperta aqui, e aqui sofre mais do que aqui, e a rentabilidade aqui é menor do que numa safra, ou aqui é menor do que na safrinha. Então a decisão tem que ser rápida. Então eu tenho que entregar essa informação para o cara rápido. Né? Vocês cobram como do produtor rural? Hoje é centavos por hectare. Centavos Reais por hectare. E aí tem a plataforma, ela contempla vários módulos. Isso, né? mensal. Clima, NDVI, fogo, balanço hídrico, algumas outras cositas mais que vão vir por aí. Uhum. E que é tudo para enxergar a tomada de decisão. O Cian agora também está buscando algumas parcerias. A gente está, em alguns produtos que a gente tem, a gente está numa fase final de entender assim, como é que você quer enxergar isso na sua tela lá do seu computador, do seu telefone. Painel de Jeep. Exatamente. Como é que você quer enxergar isso aqui? Painel de Jeep. Uma coisa, eu tenho brigado muito internamente com o nosso grupo, que assim, uma coisa é vocês, pesquisadores, todo mundo aqui achar que é muito bonitinho o dash dessa forma. Outra coisa é chegar lá para a turma no campo e dizer, eu quero enxergar aqui. O cara quer enxergar um negócio que ele olha e tum. Vai chover. Você entendeu? É painel de Jeep, tem que ser painel exatamente, de Jeep. É a D10 nona, né? E aí, cara, possível. Hoje a gente está nessa busca, né? Incansavelmente. E agora a gente está em alguns parceiros que estão ligados com a gente para justamente esses ajustes. Então, para ficar muito claro, muito evidente ali para o cara tomar uma decisão mais assertiva possível. Falando de outras, né, features, o grupo, né, da rodada de captação a gente deve lançar brevemente um investidor que entrou com o grupo, né, e a gente pretende, até para você ter uma ideia, hoje é um cenário que a gente, né, processamento de cana hoje, na moenda lá, as filtragens disso, eles dependem muito do clima. Sim. Se chove mais sujeira entra na filtragem e isso o processo demora. Morei numa usina de cana. E aí, hoje a gente tem um investidor que está entrando junto com o grupo, que ele tem uma indústria de filtros e que a inteligência climática, sabendo lá fora o que vai acontecer e a cana que vai chegar mais úmida, menos úmida, mais suja, menos suja, eu tomo uma decisão aqui na moagem, aqui na filtragem que impacta diretamente no meu processo. Como que vai fazer isso? Baseado em inteligência, em dizer, está chovendo mais, vai chegar a cana mais suja, eu tenho que fazer a prática mais elevada ou menos elevada aqui. Vai aumentar a durabilidade do filtro, é isso? Pra você ter uma ideia, nós estamos nesse nível de entendimento já. Então a gente conseguiu trabalhar isso. Eu acho que nos próximos 18 meses a gente já tem algumas filters nesse formato, nessa linha de entendimento. Ótimo, show. Tá chegando ao final aqui, Igor, e eu sempre faço 3 perguntas. A primeira eu fiz só para você e as últimas 2 são iguais para eu poder comparar com o restante da turma que passa por aqui. Cara, o que o clima te ensinou sobre tomar decisão no tempo certo durante sua carreira? O que o clima te ensinou sobre tomar decisões no tempo certo? Você falou muito sobre isso hoje. Rapaz, o que eu posso te dizer?
Você vai ontem, por exemplo, vindo para São Paulo, consultei o clima para chegar aqui, Sim. né? E a gente já estava prevendo que a gente ia tomar uma paulada aí na entrada de São Paulo porque estava chovendo. Então, no dia a dia nosso, essas tomadas de decisão perante a clima hoje, ela impacta praticamente todos os cenários, né? Então, o que eu posso dizer para você é que hoje, todos os dias a gente consulta para uma tomada de decisão, sendo para ir para uma usina ali visitar, sendo para viajar, sendo para descer para a praia, sendo para fazer alguma coisa, sendo para plantar. Então, ainda mais numa empresa a céu aberto, né? O clima vai estar na porta da sua geladeira dizendo para você beber mais água ou menos água porque o clima está mais seco ou menos seco. Sim. Você vai ter uma geladeira daqui, ou já tem, vai ser muito comum hoje a gente ter uma geladeira e que vai te dizer assim, hoje eu tenho que beber mais água porque os próximos dias vai ser mais seco. Você tá entendendo? Ou repõe a água gelada na sua geladeira aqui, que você não tem filtro, que você vai precisar mais tomar mais água. Tudo vai estar rastreado, baseado nessas decisões de clima. E uma coisa é fato, né? Todo mundo gosta de dados. Todo mundo gosta de ter essas informações na mão, de uma forma muito simples, né? Então acho que isso é super importante. E é um desafio. Como interpretar esses dados? Né? Muito se fala disso hoje, mas como que estamos tirando proveito dessas informações? Se estamos. Eu sei que tem muito trabalho sendo muito bem executado. Eu vou falar a parte de seguros, de transporte, de automóveis, né, de logística, do massificado em geral. Mas quando eu venho para o agro, é uma particularidade muito forte. Sim. Aí eu venho quebrando isso em cadeias. A soja é uma cultura que é muito diferente da cana, que é uma gramínea, e que é outra particularidade. E essa tomada de decisão, para a soja é um dado, para outra é outro dado. Tem vários que se convergem? Tem vários, mas tem muita particularidade. Sim. Eu sempre falo que o Brasil tem vários agros dentro do agro. Exatamente. Então acho que a gente tem uma particularidade muito grande. Com 4 climas diferentes, 4 estações diferentes, né? A gente tem que ser muito eficiente para poder extrair o máximo da terra. Perfeito. De uma forma muito bem colocada. E cá entre nós, né, o terra é o que mais bem precioso que todo mundo tá de olho na gente, né? Todos os gringos estão querendo entrar aqui, não tem jeito. Igor, quem é o nome do agro que você mais admira hoje, um comunicador? E por que você admira esse cara hoje? Cara, eu posso dizer que é um cara que me traz muita inspiração, Roberto Rodrigues. É um cara que ele teve uma atuação esplêndida, até mesmo antes da questão de ser um ministro, né? Mas é uma pessoa que eu admiro bastante pela forma como se comporta, pela forma como conduz e pelas trajetórias que teve aí no meio agrícola. Então, muito bom. É uma pessoa que, para mim, faz bastante sentido. Inclusive, se você quiser ouvir ele vai estar no nosso evento dia 26 de novembro. Poxa. Ele vai estar voltando da COP e vai vir para o nosso evento para falar um pouquinho do que ele viu lá. Com certeza eu vou ouvi-los. Legal. E qual que é o skill mais importante do empreendedor do agro hoje? Puta, mano. Esse é... O que eu vou falar pra você, cara? É uma dor que a gente tem conversado incansavelmente com bastante C-levels. E eu tenho conversado com bastante pessoas hoje, é a gestão de pessoas. Cada dia que passa hoje, a gente está com uma dificuldade tremenda em lidar com diferentes cenários e tipos de pessoas. Pós-pandemia, essas coisas ficaram bem críticas, né? E hoje, para a gente contratar pessoas, está com uma dificuldade bem interessante. Eu acho que daqui para frente, o cara que... Uma liderança hoje que tem a capacidade de entender, de ajudar e de estar ali no meio, liderando as pessoas com gestão efetiva na veia, é um cara que vai sobressair. Porque, cara, tudo que a gente faz hoje, você roda, no final da conta, pessoas. Pessoas, processos e tecnologia. Esse acho que é o tripé importante para a gente poder construir alguma coisa. Eu ia falar exatamente isso. E pessoas está em primeiro lugar, né? E eu tenho trazido isso muito para o grupo do Cian também, que é o nosso bem maior.
Sim. Né? Da empresa é o nosso bem maior. Então, as pessoas que estão com a gente hoje, a gente precisa investir, a gente precisa, né, ajudar. E querendo ou não, cara, é uma geração que a gente tem passado também, que tem que pegar na mãozinha e tem que desenhar e tem que fazer as coisas acontecerem junto, porque é uma dificuldade tremenda, né? É mais difícil. É outro entendimento de vida, né? Exato. É outro E entendimento. não estou dizendo que tá errado, tá? Não. Estou dizendo que é um outro viés, um cenário completamente de nós, por exemplo, que eu tenho 45 anos e que a gente está passando por uma era que a gente veio de tudo, né? E provavelmente os nossos avós e nossos pais falaram a mesma coisa da gente. Exato. Então não vai mudar nada, na verdade. Igor, muito obrigado. Parabéns pelo processo aí de fusão, pela gestão da empresa agora aí nesse novo momento, com várias features que você falou que vão lançar e a gente logo mais vai compartilhar. A gente vai marcar em você em todas as redes aqui para a gente poder compartilhar de fato o que vocês estão fazendo. E espero que, de fato, a meta que vocês têm de aumentar a adoção de seguro paramétrico, de utilização de informações climáticas para a gente não ter mais esses erros que você comentou, possam acontecer de uma forma mais fluida. Acho que é isso que eu espero para o mercado, para o bem de todos, na verdade. Para o bem do Brasil, né? Vamos pensar assim. E gostaria de agradecer vocês, nossos ouvintes. Nos sigam no Instagram Rural com Você e também no YouTube Rural Talks e no Spotify Rede Rural de Podcasts, com mais de 10 podcasts da Rural para você curtir, acompanhar e se atualizar. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima semana. Obrigado, Igor. Valeu, Igor.